Olá, muito bem-vindo ao canal Vamos Conversar. Direto do estúdio jornalista Mauro Nóbrega, mais um episódio. Hoje nós temos um convidado que é professor aposentado, diretor de escola aposentado e foi prefeito em Porto Feliz, Luiz Antônio Carvalho Neto. A gente volta a conversar depois da vinheta. Luiz Antônio, muito obrigado por aceitar o convite e vir aqui no Vamos Conversar. Satisfação muito grande de poder voltar a conversar com você. Fazia tempo, num momento especial como esse, com esse seu trabalho que tem oferecido assim, oportunidade para muitos porto-felicenses, até outros, né, que têm demonstrado as suas atividades, o seu trabalho em prol da nossa cidade. Muito obrigado. Por que corneta? Tá aí. É a pergunta que não se cala. Eu acredito que realmente um dia desses, com uma brincadeira do nosso amigo Fuminho, eu me lembrei que de fato o apelido surgiu com o falecido Cônego Guise. Eu fui coroinha, meu início de carreira, né, na igreja durante 5 anos, e talvez eu fosse um pouco elétrico, né? Porque o Padre Guise era uma pessoa assim muito séria, rigorosa. E naqueles intervalos a gente, criança, né? Com 7 anos, você vai esperar o quê? Que fique rezando. Não é bem assim. E até que talvez um dia ele... Vamos parar, seu corneta, quer dizer, talvez pelo fato de eu estar falando... até falando demais, né? Sim. Eu acredito que o início foi por aí. Então pelo menos está respondida a questão. Né? E a associação veio exatamente por causa daquela matéria que o Dr. Croco colocou a respeito da vida do Cônego Guise, né? Então houve aquela brincadeira do Fuminho. Eu vi isso. E ele, na verdade, foi até interessante porque a gente lembrou, né? Da infância. E foi muito bom. E apelido em Porto Feliz, nas cidades do interior do estado, apelido é um negócio que cala, né? Então, o que ocorre é o seguinte, quando você tem nome como o meu, Luiz Antônio, é uma dificuldade tremenda para o pessoal ficar falando, ainda mais o jovem. Ele quer abreviar o quanto antes. E Luiz não soava, Antônio tá. Para a família é Toninho. Talvez como é o seu caso, né? Antônio vira Toninho. Mas para os amigos, futebol, brincadeira de rua, tudo aquilo que a gente participava, que era comum, ficar até, assim, 10 horas da noite brincando na rua, o correto era usar o apelido do que ficar falando Luiz Antônio. Era muita coisa, né? Muita coisa. Né? Mas era um outro Porto Feliz, né? Sem dúvida, era mesmo. Era um outro Porto Feliz. A gente não pode, vamos dizer, ficar triste de lembrar da infância, porque a gente tinha limitações devido às circunstâncias da época, né? Principalmente de natureza econômica, mas uma coisa você tinha a mais, que era a segurança. Você não precisava se preocupar com alguém que pudesse vir causar assim, algum transtorno para o grupo onde você estava inserida, né? Era uma outra coisa, era um outro tempo. Você começou como professor em Sorocaba? Não. Eu, na verdade, comecei em São Paulo. Eu fiz o curso de Biologia lá em Mogi das Cruzes, na universidade lá do Padre Melo, né? Foi a primeira turma de Biologia, ali tinha Medicina e eles... Quando iniciou a medicina, iniciou também o curso de biologia. E logo em seguida, através de um amigo da juventude, eu consegui, durante a faculdade, aulas no SENAC. Era um curso técnico de administração, técnico contabilidade, técnico secretariado, e tinha o chamado ginásio comercial, como aqui da Escola do Zezito. E havia falta. A área de ciências, eram raros os professores, né? E o meu colega me indicou,
fiz entrevista e, logicamente, fui contratado. Permaneci ali durante 6 anos, o tempo para concluir a faculdade, estudava de manhã e à noite e depois à tarde trabalhava nessa escola. Ali foi, na verdade, minha faculdade, chama-se Escola Senac, onde aprendi tudo. Tanto é que, posteriormente, trabalhando no Estado, no município de São Paulo, passei em concursos, tanto do Estado como do município. Modéstia à parte, eu era tido como assim, um professor organizado, né, exemplar, mas eu aprendi, foi no Senac. Que o Senac tem um esquema, até hoje é assim, né? Senac, sim. Senai, o que o pessoal discute muita coisa, eu acho que ainda, em termos educacionais, eles continuam por cima, né? E ali que foi a minha escola de vida, minha escola como profissional. Quando eu passei no concurso do Estado, achei por bem, já tinha o primeiro filho, achei por bem ver se dava uma vida assim mais tranquila, porque São Paulo sempre foi aquela dificuldade, né? Aquela loucura. E não adiantava, eu cheguei a trabalhar 3 períodos, mas o professor não vai ficar rico dando aula. Yeah. Então, eu achei por bem escolher, não consegui num primeiro momento, Porto Feliz, mas escolhi Sorocaba. Fiquei ali 5 anos, 3 anos como professor, logo em seguida me convidaram para ser o vice-diretor, e é próximo a essa escola, Humberto de Campos, é próximo daquele, ali tem uma casa de assim, internato, né? Inclusive a própria maçonaria que administra, Humberto de Campos ali, na Vila Jardim Zumira, Vila Barão. Dali eu fiquei 5 anos, logo em seguida o Herval me convidou se eu queria vir de vice aqui em Porto Feliz. Então havia a possibilidade de transferência. Então eu vim para o Coronéis Médio. Ficou quanto tempo? 5 anos ali no Coronéis Médio. Daí passei no concurso de diretor. Daí escolhi onde? Sorocaba. Mas fiquei 1 mês lá. Daí eu consegui, porque existe essa possibilidade, quando tem cargo vago de diretor, o diretor se afastou por algum motivo, você pode pleitear uma substituição. Você é efetivo, mas pode substituir. E Herval estava como prefeito. Então eu vim para o Coronéis Médio. E ali eu fiquei até... surgiu a oportunidade de remoção. Daí eu fui para o Pedro Fernandes, que daí já era, na verdade, o meu espaço, né? Ali era o meu cargo. Que o Herval, quando retornasse, certamente ele teria que voltar para o Coronéis Médio, né? Mas nesse meio tempo daí já surgiu aquele embalo aí de prefeitura, fiquei 4 anos, e depois, quando voltei, já vim para o Monsenhor, e quando assusto, o tempo passou, em 2003 me aposentei. Resumo mais ou menos isso. Eu lembro que você foi candidato a prefeito, venceu. Eu lembro que a porcentagem foi de 25, eu não lembro a fração, mas foi pouca coisa. Aquele ano, na verdade, nós tivemos 6 candidatos. Né? Então, eu não me lembro bem quem foram os candidatos. Então, vamos lá. Eu me lembro porque marca a vida da gente, uma situação inédita, né? Eu me lembro que eu tive 6.000 e poucos votos. O segundo colocado foi o Tenente Genésio, que tinha sido prefeito, teve 3.000 e mais alguma coisa. Eu só sei que era o dobro. Eu tive o dobro do segundo colocado. Em terceiro foi o De Luca. César De Luca, com 2.000 e mais alguma coisa. Em quarto foi a Cássia, mais ou menos ela e o César estavam ali próximos um do outro, com 2.000 e poucos votos. Daí teve o nosso amigo do PDT, ele era do Rotary, não sei, agora não estou me lembrando direitinho. Ele era do PDT e tinha o quarto que era a professora Fátima, que é pelo PT. Verdade. Então eram 6 candidatos. E o que aconteceu naquela eleição? Naquela eleição, o Herval tinha feito um bom governo, pelo menos em relação ao que nós tínhamos tido antes, né? Então a imagem de Herval ficou uma situação de que todos queriam o apoio de Herval
para ser candidato a prefeito. Eu não era, em hipótese nenhuma dos preferidos de ninguém, nem tampouco do Herval. Acontece que Herval aguardava a aprovação da reeleição. Então estava em andamento todo esse processo que depois veio na administração do Léo, é que foi aprovado lá em Brasília a reeleição, que possibilitou Fernando Henrique concorrer, né, à reeleição, e que Léo também posteriormente foi candidato à reeleição. E nesse meio tempo todos queriam o apoio do Herval. E eu me lembro de reuniões lá na chácara do Zé da Farmácia. Nossa, quanta gente tinha, muitos, todos eles potencialmente eram candidatos. Tinha muita gente boa, né? E só que a palavra final ali, quem estava com a bola era Herval, né? E mesmo dentro do nosso grupo tinha gente com boa formação, até o melhor preparo. Eu era, vamos dizer, um azarão. Ninguém imaginava que eu pudesse ser indicado, porque ali a escolha do partido era uma indicação. A escolha foi feita dessa forma, pelas condições, pelo trabalho exercido, porque não sei se você sabe, quando o Herval entrou, a diretoria de esporte não existia. Em Porto Feliz tinha a chamada Comissão Municipal de Esportes. Isso. Herval foi o primeiro prefeito que, para ser presidente dessa Comissão Municipal de Esportes, ele resolveu fazer uma eleição. Então teve vários pretendentes a ocupar, e não era cargo remunerado. Era para auxiliar mesmo, como outros auxiliaram. O Genésio foi muito tempo presidente da Comissão Municipal de Esportes, o Fernando Torres, Odilon Antônio, pelos prefeitos anteriores, né? Era uma indicação, ele analisava a pessoa que se interessava pelo esporte, né? Que era um apaixonado, e os prefeitos indicavam. E no meu caso foi uma eleição na Câmara Municipal. E teve vários colegas que participaram, foram indicados, e daí houve uma votação, tinha lá mais ou menos umas 50 pessoas. E eu fui escolhido. Então eu acho que o trabalho que eu fiz durante ali 2 anos, 3, porque daí eu fiz um trabalho de convencer Herval a criar uma diretoria de esportes, não por mim, que eu tinha um parceiro ali, um amigo que era fabuloso e sempre se empenhou, sempre trabalhou pelo esporte, que é o professor Guido, Sim. Guido Chatel Stedler. E eu e mais alguns amigos fomos conversando com o Herval para que ele fizesse uma reforma administrativa, né, no caso, para criar a diretoria de esportes, cultura e turismo. E onde foi que deu certo. E a pessoa que foi indicada, que nós indicamos por mérito, foi o professor Guido. Então, no momento em que o Guido tinha se aposentado, então deu certo. Mais ou menos aí. Então, esse foi o meu início, entre aspas, político. E todo diretor de escola, potencialmente, Badu, ele tem formas de comunicação que ele vai se tornando conhecido. É raro um diretor que não tenha penetração junto à comunidade. Claro. É raro. Ele precisa ser muito ausente, vamos dizer. Não se preocupar com a educação para ele não se destacar. E a gente percebeu que nesse meio tempo a gente tinha uma certa aceitação, né? Então você via, tinha a educação e tinha o esporte, que eram 2 pontos. E a parte de lazer, porque eu sempre estive envolvido em, tipo assim, carnaval, tinha a banda do Homé, entendeu? Esporte, tinha União. Então, daí teve a Comissão Municipal de Esportes. Isso tudo, você vai se tornando conhecido. Não tem como. E essa foi talvez a razão principal do Herval enxergar em mim uma possibilidade de ser candidato. Agora, se ia ter sucesso é outra coisa. Aí foi do momento. Como houve essa divisão, tudo favoreceu. Vamos admitir que se tivesse um candidato de oposição e um de situação, não sei se a resposta seria a mesma, né? Mas houve muita divisão. Isso favoreceu a quem estava ligado mais ao prefeito, né?
O que eu me lembro, e posso, porque eu fui testemunha disso, quando o César de Luca foi candidato, ele chegou quase com 3 mil votos. Estavam Zé da Farmácia, Zé Quirino Schettini e Xuxo, para disputar quem dos três seria o candidato. E eu lembro que foi numa sexta-feira, nós estávamos fechando a edição da Tribuna, eu recebi um telefonema para que eu fosse ao escritório, que eles já tinham um nome. Estava faltando isso, a gente estava cobrando e coisa e tal. E quando eu cheguei, falou, César é o nosso candidato. Tá bom. Ok, saí, né? Xuxo, não sei porquê, deve ser alguma pressão interna que ele não foi candidato. Zé também, José Quirino Schettini, e sobrou para o César. Sobrou para ele. Se tivesse sido, por exemplo, Xuxo, eu acho que seria muito mais difícil a contenda entre os adversários, mas passou, né? Passou. Isso foi em 93, né? 92. 92. O seu governo, eu lembro na época, Porto Feliz tinha tinha uma arrecadação, acho que de 23 milhões por ano, é isso mesmo? Em números exatamente, eu não lembro. Eu me lembro que em algumas ocasiões... Você só se lembra que não dava para nada, né? Não, eu vou falar para você, aquela época, antes do Plano Real, inflação galopante. Turma fala em inflação agora, hoje não é nada perto do que era antes. Lá era diária, a inflação, a alteração dos preços em supermercado, a maquininha, diariamente tinha um funcionário, vários funcionários só colocando etiquetinha. E eu me lembro que para o funcionalismo, eu como era funcionário público, que eu falei para você no início, né? Eu me preocupava, falei, a situação desse pessoal, já não ganham bem. E de repente com essa inflação, daqui a pouco não tem dinheiro para... Não ganham bem e não recebem em dia, como é que faz? Então, daí eu achava por bem todo mês corrigir pela inflação. Agora, você sabe, se você tem um administrador daquele, um gestor, vamos admitir, que quer administrar ferro e fogo, é como atualmente aconteceu, que hoje dá 5% e promete 5% e nem 5% daqui a pouco vão dar, no caso federal, né? Uhum. O Estado deu 5% para a maioria, 10% para a segurança e 10% para a saúde. Agora, a prefeitura aqui, me parece que, não sei se foi inflação, foi 10% também, eu não me lembro. Mas na época, eu corrigia pela inflação. Se a inflação era 20%, eu dava 20%. Agora você fala, e a arrecadação aumentava 20%? Eu deixava de realizar alguma coisa, mesmo porque os recursos eram tão ínfimos, né? O que a gente brigava, eu me lembro bem que o meu posicionamento era sair pedindo esmola. Como assim? Com o chapéu e até o governo do Estado. Qualquer coisa que conseguisse era uma forma de dar um retorno para a população. Olha, eu consegui tal coisa. E eles usavam os prefeitos, eu digo usavam porque o tempo nos ensinou tanta coisa, né? Eu dou umas migalhas para esse, para outro e tal, e ele tem uma resposta para a população. E quando chegar a época das eleições, 2 anos depois, eu tenho um cabo eleitoral. Eu vou cobrar. Uhum. E não tinha como a gente falar não para quem estava administrando. Daí a razão, na época, de apoiar Barros Munhoz para governador e Quércia para presidente da República. E saí a tiracolo com o Romeu Tuma em caminhonete e passeata pela cidade ao lado do Tenente Ginés. Quer dizer, daí tinha amigos que falavam, você está louco. Eu falei, não estou louco. Eu tenho que jogar o jogo. Eu não sou político, eu estou aqui de passagem, não vou fazer carreira política. Isso tinha, comigo eu tinha isso daí. Mesmo porque gostar de político eu sempre gostei, desde molequinho.
não perdia comício dos antigos políticos. Eu me lembro de Auro Morandrade fazendo comício ali em frente à antiga padaria São João, lá dos Stetter. Me lembro de Jânio Quadros comendo pão com mortadela. Mais ou menos era por ali também, porque era o ponto de referência. Me lembro dos comícios de Lauro Maurino, do Barreto, do Dito Aranha, das musiquinhas, enfim, de tudo aquilo que nós tivemos na época, né, do Dito Diana. E eu acompanhava, eu gostava. Então, quer dizer, gostar, eu sempre gostei da política. Participar. Agora, depois que você atua, você percebe que não é para qualquer um. Ali você tem que ser um tremendo cara de pau, por que não dizer, você tem que engolir sapo, rã, para satisfazer os grandes. Porque eles, sim, eles têm a pretensão de sempre crescer. E o prefeito, se ele não almeja dar grandes saltos, ou ele continua pensando só em voltar um dia a ser prefeito, ou, esporadicamente, pode sair um candidato a deputado, como muitos tentaram em Porto Feliz, e alguns nem conseguiram ser lançados a deputado, né? Eu me lembro na sua gestão, aquele... não foi acordo, logicamente que foi uma ida a São Paulo falar com o Fleury, e ele ia liberar uma verba para doutor Antoninho. Sim. Né? Então, aquele cartaz, aquele outdoor na frente e coisa e tal. E você conseguiu fazer 800 metros de asfalto, de um lado. De um lado, até o terminal rodoviário. Exatamente. E eu lembro uma vez que eu cheguei para o seu engenheiro à época, que era Valdemar Batistella. E falei, Valdemar, que raio de asfalto é aquele? Tudo cheio de caroço. Ele falou, não, aquele é asfalto pop. Eu falei, tá bom, então, é asfalto pop, né? E depois você terminou a rodoviária. Sim, então aí é um outro detalhe. Toda e qualquer obra, você sabe bem que tem o convênio, você assina com o governo estadual, federal, eles liberam uma determinada quantia e tem a contrapartida da prefeitura. Sim. O terminal rodoviário ali estava parado desde outras administrações. Sim. Então começou na época do tenente. Sim. Daí parou. Da Herval, quando assumiu, ele quis dar continuidade, mas teve a infelicidade de, como não concluiu de uma só vez, fizeram uma limpeza, roubaram. Eu me lembro bem que fizeram rapa na construção lá. E quando eu entrei, eu coloquei na cabeça que alguma coisa teria que ser definido. Então, vamos priorizar alguma coisa. O que foi? Você priorizando o terminal rodoviário, rodoviário, né? Eu tenho esse hábito de falar que ali é um terminal rodoviário. E também completei aquele acesso até o Campo do Ararita. Então não foi só a avenida, mas como também aquela rua que termina na pracinha que nós fizemos em frente ao Campo do Ararita. O asfalto, os recursos que foram liberados, eram de um dinheiro que a prefeitura tinha que receber de um acerto lá que o Estado devia para os municípios. Então, não era, na verdade, benesses. Era um dinheiro certo devido. Que a prefeitura tinha que receber. E, por sorte, o Fleury então negociou, olha, vou liberar, vamos colocar aí 300 mil, que seria na época, 300 mil e tal, mas não foi o suficiente. E tinha sido doado para fazer uma pavimentação da Estrada da Cana, que hoje é a Mário Covas. O Quercia mandou material na época do tenente. Mandou cascalho, mandou massa asfáltica e estava lá jogado onde é o Bepim. Ficou muito tempo jogado lá. Daí o Walter Saci, que conhecia bem ali as coisas da prefeitura, porque ele tinha trabalhado 4 anos como vereador de Herval. Eu não sei se ele chegou a ser diretor, parece que ele foi diretor de alguma coisa lá.
da parte de obras. Ele ficou em Ele e obras. Roquinho, eu acho que foi isso. Porque depois que ele foi eleito vereador, primeiro ele trabalhou como funcionário, daí ele foi eleito vereador na minha administração. E o Walter sabia muita coisa. Falou, olha, prefeito, tem um material assim, tá lá, esquecido, por que você não aproveita? Foi que deu, quer dizer, como você falou, você avaliou ali o que foi feito, você falou, pô, mas esse material, né, é que ali foi um misto. O dinheiro não dava para tudo. Então, por que você tem que fazer infraestrutura? Muita gente pensa que é só jogar asfalto em cima e pronto, não. E toda aquela parte da infraestrutura, de rede de esgoto, rede de água que você tem que ajustar, e dívida de desapropriação, Badon. Pouca gente sabe disso. Eu tive que pagar desapropriações que foram feitas na época do prefeito Luiz Alcalá. Olha só. Teve o tenente, depois passou o Erval e sobrou para mim. E o pessoal queria receber. Como que você vai asfaltar e não vai me pagar? Quer dizer, e era terreno da outra pista ainda. Eu tive que pagar. Que posteriormente, hoje em dia, você não pode desapropriar se você não depositar pelo menos a quantia. Daí, se o vendedor não concordar, você vai discutir na justiça. Mas em primeiro momento você já tem que depositar em juízo, né? E antes não era assim. Desapropriava e o outro paga. Era mais ou menos assim. Nossa. Só que esse outro sobrou para mim, né? Muita coisa ali sobrou para mim. O outro paga. O que a gente notava em você, como prefeito, é que você não estava contente com a situação e com a posição. Não, pô, eu tenho que terminar meu tempo aqui porque não aguento mais. Era isso mesmo? Eu confesso que sim, porque quando falavam em reeleição, eu falei, tomara que não aprove isso daí, porque eu não quero. Daí, como certamente Erval tinha pretensões de retornar, como se não foi aquela vez, posteriormente ele retornou, falei, tem gente que gosta, né? Na verdade, gosta de enfrentar todo esse tipo de situação, né? Não que eu não gostasse, mas não sabia o quanto a coisa era, né? E mesmo porque a imagem da prefeitura que podia tudo para algumas pessoas. Você tem a força, você tem tudo na mão. Você tem a máquina na mão, você pode tudo. E vai explicar para a pessoa que não é assim. Eu podia fazer tudo como alguns fizeram, só que daí quem responde é só você, né? Sim, mas eu também lembro que você foi um dos poucos, se não o único, que não teve problema com a justiça. A única coisa que teve foi um mal entendido que foi para a Câmara, negócio de um trator, lembra disso? Isso, Que no fim ficou resolvido ali mesmo, era uma bobagem. Foi uma questão da calamidade pública. Então, Porto Feliz teve uma das maiores enchentes num dos anos da minha administração, e aquela região ali do Jardim Vante, aquela baixada do bairro da Ponte, ali era comum o Rio Tietê invadir a várzea e inundar as casinhas que tinha antes da ponte para Vila Nova. Era muito comum. Então, eu ainda tive essa felicidade de poder construir para algumas famílias que perderam casa. A prefeitura construiu 3 ou 4 casas ali para resolver num local mais elevado para ajudar essas famílias que tinham perdido tudo. Então tem coisas, e também veio o loteamento lá no Jardim Vante, que ali foi um meio termo, né? Quer dizer, quando eu entrei, tinha muita coisa para ser feita lá. E eu fui fazendo a medida do possível, né? Não tinha tudo para ser feito, né? Fui fazendo a medida do possível. Tanto é que a pavimentação das ruas, eu priorizava onde tinha escolas, onde tinha o posto de saúde, e explicar à população, olha, por enquanto eu posso fazer isso. Eu vou cuidar de onde existem os próprios públicos para acesso da população, quer dizer, tinha creche, tinha escola de educação infantil, posteriormente veio a escola Esther, que era nível médio, né? E o posto de saúde. Então você tinha que trabalhar em função disso, né? Eu faço as melhorias, facilitando o acesso da população e pavimentando as transversais. Eu não dava para asfaltar tudo. Não tinha coisa, recurso. Mas que pobreza, não? É só quem está lá para saber. Não, mas a gente acompanhou na época, né?
Era terrível. Eu falava, puxa vida, mas tem tanta coisa para fazer. Com essa arrecadação, você subdividir esse dinheiro com as diretorias. E daí, viu, o interessante, Badu, que a imagem que ficou é que eu era o prefeito das praças. Mal o pessoal sabia o seguinte: Porto Feliz tinha muitos terrenos abandonados, que servia como depósito de lixo, criação de rato, de tudo que você pode imaginar. Então tinha aquela pracinha ali na feira, na Rua da Feira ali, não muito longe da minha casa, e em vários lugares da cidade. E eu tive uma sugestão apresentada pelo meu companheiro, que eu prezava muito. Ele era muito dinâmico, ele tinha lá seus prós e contras, mas ele era muito dinâmico, Tenente Hélio, da Guarda Municipal. Hélio, claro. O Tenente Hélio, ele tinha já a vivência de outras administrações, em outros locais, enfim. Ele era um homem muito vivido e politicamente ele adorava, né? Ele gostava de conversar com o povo, ia lá e fazia o meio-campo do prefeito. Não, ele levantava a 220 por hora, né? O dia inteiro, assim. Então, e isso tudo, ele falou: olha, prefeito, tem uma coisa. O Jânio Quadros, quando assumiu a prefeitura de São Paulo, a prefeitura estava uma desgraça. Ele resolveu fazer o seguinte: resolveu pintar guia, pintar as praças, plantar árvore. Então, ele não tinha dinheiro para outras coisas. O que ele fazia? Vou mostrar uma cidade mais acolhedora, menos mais bonita. Exatamente. E foi, na verdade, que eu comecei a fazer. Onde tinha o terreno, virava praça. Você falava, que praça? Fazia lá, colocava uns bancos que a gente conseguia patrocínio, aqueles bancos de concreto, né? E árvores, isso daí não era tão difícil, né? Mas na época você comprava. Hoje em dia todo mundo fornece, né? Hoje você tem esse SOS aí que fornece as mudas e você só recebe e planta. Antes não, você tinha que comprar tudo isso. Sim. E assim foi. Eu tenho registrado, foram mais de 20 praças. Daí fala, o prefeito das praças, falei, pô, você não sabe o que é. E esse foi algumas coisinhas, né? Fora o resto a gente sabe o que fez. Eu lembro disso. Mas esse negócio, tudo bem, negócio de praça, eu acho que você fez a coisa certa. Eu acho que a ideia de Hélio, o Tenente Hélio era um salvo, né? Ele, como já disse para você, ele levantava a 220 e era o dia todo a 220. Ele gostava do que fazia. Mas depois teve o Mercado Velho, aquele caixão, era um caixote no centro da cidade, numa praça que foi o marco inicial de Porto Feliz, que você criou uma situação ali, tirou, mas criou uma situação ali que... de fato, muita gente não se conformava, né, com a demolição do... Mas por quê? Conveniência, mas só que a conveniência ali era de poucos. Se você pusesse no papel, quando nós fomos conversar de que a intenção era demolir e que nós ofereceríamos um outro local em melhores condições, que é o que foi feito lá na Joaquim Floriano de Toledo, né? E que com o tempo ali seria um ponto ideal. Mas é que em Porto Feliz é muito imediatismo. O pessoal acha que é o seguinte, eu saio daqui, vou para lá e eu estouro. E não foi bem assim. Muita gente foi para lá e achou que, como a rodoviária funcionava distante e os fregueses, os clientes, estavam associados aos passageiros, né? Então eles acharam que houve um esvaziamento. Então alguns tentaram por algum tempo e resolveram abandonar. Porque o que nós fizemos foi, quem era proprietário recebeu em troca no prédio novo o correspondente. Então, eles não foram prejudicados. Agora, se eles entendessem que não dava para explorar o comércio ali, eles poderiam perfeitamente alugar ou vender, né? Alguns fizeram isso. Mas houve um certo momento que a coisa parecia que estava prosperando. Teve alguns que acreditaram, né? E teve alguns que ficaram ali até 2, 3 anos. Mas deu um tempo, até um cinema teve lá. Teve uma época que instalaram uma sala de cinema ali, enfim. E a prefeitura ajudava, eu não sei qual foi a administração, se foi do Léo, eu não me lembro, de Mafé, não sei.
e levavam as escolas para assistir filme. Então, criou uma certa movimentação. Agora, está realmente funcionando como um centro comercial, porque ali tem uma casa de autopeças, tem uma de ferramentas, tem Bares, vários outros sentidos. bares, lanchonetes, Então, demorou, mas não se transformou no mercado que eu imaginava. Que a intenção seria essa. Tem um ponto de referência que Porto Feliz, hoje em dia, nós temos feira numa avenida mais movimentada da cidade, com todo respeito. Eu acho um absurdo. É minha opinião. Se outros pensam diferente, não, tem que também. Respeitar. A minha também. Agora, onde já se viu você interditar uma avenida por onde é o maior fluxo de veículos de Porto Feliz é a Doutor Antoninho. Sim. Agora, de repente, você chega numa tarde de quarta-feira, às 2 horas já está interrompido o trânsito ali, você tem que dar a volta, atrapalha tanto? Não sei, mas ali não é o local apropriado. Eu acho que teria outros locais. Nem as condições higiênicas também. Sem dúvida. Sim. Até em questão de higiene, você vê, há uma certa preferência mais por a feira de quarta-feira do que a feira do domingo. Eu moro em frente ali ao local onde é a feira do domingo, tem fins de semana que não tem banheiro químico. Então o pessoal que vem trabalhar, eles têm que descer atrás da pontinha ali, próximo da minha casa, para fazer necessidade. Então isso tudo eu já passei para frente, avisei vereadores, porque não há uma disciplina assim, tipo assim, todo final de semana é sagrado que vai ter o banheiro químico. Não é, não tem. Então não adianta alegar que é oferecido, não é oferecido todo final de semana, não é. E nós temos essa coisa aí que é lamentável, né? A questão de higiene. Então, caso de se pensar, né? Dê um acompanhamento melhor, né? Não. Na época que você foi prefeito, a Câmara, a Constituição da Câmara, eram 11 vereadores? 11 vereadores, 4 da situação, os demais da oposição. E tinha alguns que jogavam conforme a votação. O vento. Eu me lembro perfeitamente de quais eram da situação. Era o meu irmão, Bisotti, Toninho Petronieri, Nibicudo, Walter Saci, são os 4 legítimos. Daí vinha quem sempre votava junto com a gente, era Haroldo de Liberale. Sim. Haroldo era parceiro também. Então ficava sempre 6-5. De vez em quando tinha surpresa, né? Mas passado o tempo eu analiso, tudo bem. A gente, como prefeito, às vezes era egoísta. Você achava que tudo tinha que ser 100%, todo mundo votar a favor, né? Você vê que a política não é isso, né? Às vezes tinha uma certa birra, um ou outro, sempre ia criar empecilho, ia criar dificuldade. Mas, de uma forma geral, como eu conversando com o Xuxo, com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo. Você chorava à toa, Xuxo me fala. Você chorava à toa, porque a maioria dos projetos ia lá, nós aprovávamos. A gente discutia, mas aprovava. É que o nível, hoje que eu comparo, o nível dos vereadores na minha época não se compara aos atuais. Eram bem melhores. Bem, e mais para trás eram melhores ainda, porque eu lembro, Coneta, e você lembra também, que quando foi para aumentar o salário, o subsídio dos vereadores, eles votaram contra e ficaram no salário mínimo e fim. Não queriam saber. Hoje você não sabe se a pessoa está, alguns, né, está se candidatando pelo salário, não é? Que depois incorpora o orçamento doméstico e depois que se perde, como é que ele vai fazer? Né? A vida dele fica transtornada. É muito difícil, porque vereador, sejamos justos, o vereador ele serve para legislar muito bem e fiscalizar muito bem. Ele faz isso? Hoje é para falar amém. Então, muda de figura. Então, infelizmente você, é assim. Não é? Então, você vai um projeto, quer que seja aprovado, mas não li o projeto. Né? Tem que ler o projeto. Não tem como discutir, né, dessa forma. Sim, né? Sim. Então, daí fica nos benesses, né? Bom, eu voto, mas libera isso para... Né? O vereador é usado para saúde,
como se precisasse. A saúde é pública, vai lá você. Não, o vereador que pediu. Na sua época, quantas diretorias haviam? Olha, eu me lembro, Madu, tinha administração, obras, acho que planejamento, 3, depois tinha o esporte e turismo, né? Cultura, esporte e turismo. Educação? Saúde e educação. Acho que 6, né? 6. E eram diretorias, né? Diretorias. Então, apenas em termos comparativos, total de cargos em confiança não passava de, acho que não dava 16 no tudo, 16. Porque tinha, às vezes, tinha o diretor e tinha tipo supervisor, né? Ou às vezes algum chefe de setor, tipo, você pegava contabilidade, então ali tinha chefe de tributação, chefe da contabilidade, que mais? Tinha alguns cargos de chefia, né? Mas tinha mais uma diretoria. Então, estou tentando... Não é assistência social? Então, eu falei, tinha a diretoria de assistência social. Sim. Então, acho que dava 7, eu acho. Por aí. 7. Qual diretoria dava mais trabalho para você? Só podia ser óbvio, né? Como se eu não soubesse, né? Dava trabalho no sentido de que ali a insatisfação era contínua, né? Quer dizer, a população, hoje eu estava vendo uma reportagem na TV Tem sobre o bairro Brigadeiro Tobias de Sorocaba, estrada rural. Eu me lembro quando prefeito, que eu admirava as estradas de Sorocaba, estrada rural. Na época o prefeito acho que era o Panunzio, depois quem veio depois do Panunzio, eu acho que foi o Lipe. Será que foi o Lipe? Não foi. Foi, né? Antes foi o Renato, isso. Eu admirava as estradas de Sorocaba, porque eles usavam aquele cascalho branco, que eu fiquei descobrindo outro dia que aquilo lá é rejeitado pelas pedreiras, porque não tem valor assim de liga. Mas eu me lembro que Sorocaba usava muito isso para pavimentar as estradas rurais. Ficava um tapete. Exato, parecia um asfalto branco. Eu ficava admirado. E Porto Feliz, nós usávamos o quê? A pedreira do Sobradinho. Então é lógico, não era bem cascalinha, né? Então colocava aquelas pedrinhas assim, daquele tamanho que conforme o carro passava, estourava o pneu, né? Mas é o que nós tínhamos na época, mas a gente não conseguia ter acesso a esses fornecedores. Era uma coisa assim meio estranha, mas o pessoal que sabia, que usava, não dava dica. Não, eu participava em reuniões assim, regionais e perguntava, como que você consegue isso, né? Tinha gente que segurava, não passava informações, não contava o fornecedor, enfim, tinha lá as suas razões. Eu não sei se tinha algum segredo de Estado que a gente não podia ter acesso. Podia ser. E era estranho, mas daí eu me lembrei, eu falei, puxa vida, a população de Sorocaba hoje, passado 25 anos, reclamando da zona rural, das estradas da zona rural. E o que você não vê mais em Porto Feliz, pelo menos, eu não ouço que os produtores rurais em Porto Feliz reclamem das estradas. Sim. Elas estão sempre bem conservadas. O que é verdade, a gente também tem que elogiar, né? Sim. E Sorocaba, então, retroagiu. Agora, é que o crescimento de Sorocaba foi tanto que talvez não seja prioridade, né? A zona rural não tem grande representação, não tem, vamos dizer, até vereador que defenda essas regiões, né? Pode ser que seja isso, né? Que não dão tanta atenção. O seu vice era Gerão, né? Gerão. José Geraldo Pacheco da Cunha Filho, né? Ele não chegou você chegou a ter ele assumia a prefeitura na sua gestão, não? Não assumiu, eu explico por quê, Badão. Você vê a situação como era difícil. Se eu me ausentasse, eu deixaria de receber. Se eu continuasse como funcionário do Estado, eu receberia. Não sabia o dia, mas... Então, o Gerão conversava comigo, ô prefeito, eu preciso assumir, pô, eu quero pelo menos exercer a função de prefeito durante o tempo. Então vai ficar para uma outra, porque eu não tenho recursos para me manter se eu ceder espaço para você. Coisa, como que eu vou fazer?
que hoje eu vejo que é totalmente diferente, né? Hoje as condições são outras, o prefeito é outro, a gente só tem que elogiar, porque tem competência e tem status para isso, né? Então a gente tem que respeitar. E o Geraldo teve a oportunidade dele, né? Ele já substituiu algumas vezes. Só que o Gerão, comigo, ele teve essa abertura. Eu dei 2 passes que ele indicava os diretores. Eu me lembro bem, falei, Gerão, vamos combinar antes da eleição. Caso eleito, diretoria de saúde e assistência social, você vai indicar os diretores. Quer dizer, era uma divisão da responsabilidade. Sim. Então você tem direito de indicar. E é evidente que em alguns outros cargos também, a gente dava essa possibilidade. Então, era um acordo que nós tínhamos para dividir responsabilidade, para ele ir tomando o pé da situação. Afinal de contas, o Gerão, na época, tinha 33 anos. Mas, tipo, não é só isso, né, Corneta? É o fato de o prefeito ouvir o vice. E os dois andarem amigavelmente. Sem né? dúvida. Porque, então, a gente se identificava. a gente viu aí, a história conta de vices que simplesmente... Houve rompimentos. É uma coisa... Eu não sei, é uma canoa só, você vai pular, como é que é, mas vou deixar para lá. Então, eu acho que é o que você... E de respeitar também a hierarquia, você entende? Não dá para o vice querer dar ordens como se fosse prefeito. Sim. Então, nessa parte eu tinha uma experiência de diretor de escola. Então, você sabia que a responsabilidade total era sua. Então, você distribuir as tarefas, a sua parte é essa. Você tem que dar satisfação a mim. E o vice-prefeito não podia ser diferente. Olha, eu atribuo a você essa responsabilidade, agora, não tome atitude sem me consultar. Sim. Era mais ou menos assim, né? Sim. Quando em outras ocasiões que a gente andou acompanhando, né, em outras administrações, agora não posso falar nada, houve rompimento. Em várias administrações houve rompimento. No Maffei, do Levi, o prefeito rompeu com o vice rompeu com o prefeito, né? Eles não foram juntos até o fim. Então, é uma diferença, né? O que você faria hoje, se você fosse prefeito, e com o orçamento que tem hoje? Porto Feliz está mais de 300 milhões. É lógico que tem o gasto também, é uma coisa que você arrecada bastante, mas gasta bastante também. Mas o que daria para fazer assim de diferente, Corneta? Olha, em primeiro lugar, eu acho que essa crise hídrica que nós tivemos já é o sinal de que ali teria que haver investimento. Uma coisa é quando você entra na administração e acha que você pode vender água para as cidades da região. Outra coisa é quando você toma pé da situação e demora para tomar atitude. Então, o que eu notei é que com todo o dinheiro que a prefeitura dispõe, ela demorou para se situar. Hoje está sendo feito um trabalho, estão sendo feitos poços artesianos, um outro manancial aí me parece do lado lá de Capivari, que vai fornecer água, principalmente para esses bairros novos, né? Lá do lado do Jardim Vante, tudo ali houve um crescimento enorme. Do lado da Mário Covas, nossa, quantos empreendimentos temos ali. Então, tudo isso demanda uma grande quantidade de água. E a cidade, com essa vinda de empresas importantes, como a Toyota, o S-Rock, até aí eu quero fazer um intervalinho. Na minha época, nós doávamos lote lá no Distrito Industrial, e quando eu entrei, eu me lembro que todos os lotes estavam ocupados, mas as empresas não vinham instalar. Eu lembro. A minha primeira atitude foi reaver os lotes e buscar outros interessados. Essa foi uma outra tarefa, só que nós não íamos assim, o cara não mandava pedido simplesmente pronto. Nós íamos até
onde a empresa estava instalada. Cheguei aí em várias cidades, Itacoaxetuba, Barueri, Osasco, para conhecer a empresa, para depois definir a doação. Tanto é que nós recebemos empresas que talvez hoje em dia já não existam mais, mas elas criaram empregos durante um bom tempo. É que a economia, ela vai mudando, né? Então, nós tivemos ali a RCD, que era uma fábrica de faróis, que nem sei se... RCD, né? Não sei se existe ainda, porque mudou tudo. A indústria automobilística se transformou de tal maneira que certos fornecedores deixaram de existir, porque Sim. muita coisa é importada, né? É. Então, hoje não. Esta West Rock, ela veio para Porto Feliz, ela não precisou da ajuda da prefeitura. Você entendeu? O empreendedor, aí no caso o Paulo Guerini, ele preparou a área com toda a infraestrutura em termos de acesso, como se fosse vamos dizer, um empreendimento industrial, quer dizer, ele fez ali a preparação da área para receber uma indústria daquele porte. A Toyota, caso semelhante, pelo que eu acompanhei à distância, arrumou-se o terreno. Evidente que aí tem o lado comercial, mas não teve, a prefeitura parece que se comprometeu em que não faltaria água, né? Sim. Me parece que foi essa. Foi. E o acesso também a Castelo Branco. Me parece que tinha eles queriam cortar direto ali, né? Para sair lá na pelo Barreiro Rico, né? Que seria o caso. Acho que isso daí não foi... Mas de qualquer maneira... tem hoje o Bom Retiro, aquela estrada do Bom Retiro, que até essa estrada do Bom Retiro tem uma outra historinha também, mano. Nós tivemos, na administração de Erval, tivemos no Palácio Bandeirantes com o Fleury, e ele prometeu a pavimentação daquela estrada do Bom Retiro, 12 quilômetros, até Castelo Branco. Passo com a administração de Erval, fomos lá, ônibus com o pessoal do Bom Retiro, enfim, aquela pressão, aquele pessoal da uva na época muito forte. E nada de acontecer. Daí, quando entrei, o Fleury resolveu dar um início. Inicialmente ia fazer, parece que 7 quilômetros, uma coisa assim. No fundo foi feito 5, parceria com a prefeitura. Eu pagava o pessoal do ADR, que ficava alojando até o Bandeirantes. Ele mandava massa asfáltica e fizeram um trabalho de terceira linha. Tanto é que, quando foram pavimentar agora, acho que foi feito tudo novamente. Refizeram. Não tinha que aproveitar. 20 anos passados, você vai aproveitar o que de não havia conservação, não havia nada. Já era ruim quando fez, agora não imagina. Então, esse foi mais uma das promessas que começou com o Erval, e eu fui o sucessor e eu recebi. Dos 12, eu recebi 5. Daí o pessoal fala, você não fez nada, você não... Então, desculpe, mas essa era a posição. Você ficava amarrado ao apoio do governo estadual. Agora, atualmente, que eu saiba, foi feito, mas com financiamento do Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, não é isso? Pelo menos que eu li a respeito disso. Então, é um financiamento que existe. O governo não dá mais nada. Ele financia para as prefeituras, para os municípios. Sim. Agora, como o Porto Feliz tem essa arrecadação, beleza, né? Então, o valor é pequeno até. Da mesma forma que foi a ponte sobre o Rio Tietê, uma belíssima obra, importantíssima, mas que também, pelo que eu saiba, foi dessa maneira. É um financiamento a longo prazo, mas com a prefeitura tendo caixa, isso não é problema, né? Não. Uniu o útil ao agradável, né? Foi uma grande obra que eu acho que a cidade merecia, né? Principalmente pelo desenvolvimento daquela região. Sim. Mas então seria o problema hídrico que você resolveria. E um outro caso que eu uso diariamente é esse acesso a Sorocaba, aí a SP-97, né? Ali, hoje eu saí de manhãzinha, né? Quer dizer, com neblina e tudo. Você vê o movimento que tem 6 horas da manhã ali, é incrível. Mesmo porque ali tem a Fazenda Boa Vista, que é a galinha de ovos de ouro de Porto Feliz, né? Mas também tem que oferecer contrapartida aí, no caso do governo, né?
teria ali duplicação urgente. Porque a movimentação... muito perigosa. Não que o pessoal que mora lá, eles chegam de helicóptero, de avião, mas os trabalhadores, o que gera empregos, esse condomínio aí da Fazenda Boa Vista, que não é só residencial, ali vai ter uma ala comercial também, Sim. né? É enorme. Uma movimentação de mão de obra ali é espetacular. Então, tudo isso a cidade ganhou, né? Quando eu falei o S-Rock, falei a Toyota, eu esqueci de outras pequenas que vieram, mas o empreendimento que alavancou Porto Feliz foi a Fazenda Boa Vista. Foi. Ali é excepcional. A arrecadação só de IPTU ali é brincadeira. E imposto aquele ITR, né? ITBI. Quanto que não entra ali? Um lote ali, quanto que não vale? 5 milhões, 6 milhões, a gente não tem noção. Não. Porque os valores ali são astronômicos, né? Não, é outro mundo. Outro mundo, até o pedágio. O pedágio dá lucro para Porto Feliz, né? Eu não sei quanto que arrecada, mas deve ser entre 80 e 90 mil. Tem um percentual, mil. Né? Então, tem arrecadação. Mas o que a gente vê é o seguinte, não há nenhuma crítica à administração atual, porque tem feito coisa em Porto Feliz. Sem dúvida. Né? Eu acho que Cássio não é político, ele é um gestor. Eu acho que por isso que deu certo. Porque eu vi durante todo esse tempo, o segundo mandato parece que tem uma sina, não dá certo. O pessoal vai abandonando o chefe, já criando. Ele não vai ser reeleito, já foi 2 vezes, né? Já foi não interessa mais, né? Então eles já começam a pular para outros grupos políticos e vão deixando o cara sozinho. Fernando Henrique foi assim, não é? Nós vimos aqui em Porto Feliz. Mal feio. Quer dizer, a primeira gestão dele foi boa, a segunda foi um desastre. Não, porque ele foi abandonado pelos grandões, né? Porque ele saiu bem. Primeiro porque teve um grande apoio nosso, que veio de recursos de Brasília, né? De Brasília, não do governo estadual. O governo estadual ele teve atritos, né? Chegou a ir a pé até São Paulo por causa do presídio, né? Mas chegou até a polícia ali, ele não chegou a ir até o palácio. Bom, pelo menos foi, né? O que foi divulgado. Né? Eu não ia nem até o Castelo, quanto mais até São Paulo. Mas foi, como você falou, foi muito bem. Agora, mais 4 anos, o desgaste natural. A equipe, os assessores, também vão, às vezes, desligando. Má vontade. Eles acham que já cumpriram a missão. Eles só querem ali guardar a vaga, né? Guardar o cargo e estudar o próximo. Então, a gente até nota, já pensando aqui 2 anos, que vai ter de candidato, pelo que eu estou imaginando, porque vendo a arrecadação, eu também faço igual, faço melhor, né? Então vão surgir muitos aí que eu acho que vai ser bonito, viu? Eu não acredito. O Cássio tem uma aprovação muito grande e isso foi na própria eleição. Agora, esse negócio de eu botar a mão no ombro de fulano de tal e ele vai ser eleito, eu não acredito, porque eu já vi coisa que não é assim. Nem sempre dá certo, né? Não, na maioria das vezes não dá certo. Principalmente, como você falou, é um gestor. E tem o político. O político, às vezes, pode ser que ele consiga levar, né, o político. Mas o gestor, eu acho que porque ele não tem aquele contato popular, né? Aquela conversa de povão que... Não, o que tem que fazer? Faz isso, acabou. Pronto, está entregue, não é? Sem dúvida. É isso aí. Você seria candidato a vereador? De jeito nenhum. Nem morto. Eu acho que o cargo do vereador é bem difícil, né? Porque você conhece as limitações e tem mais. É a eleição mais difícil que tem para você se eleger. Não importa que você tenha um bom currículo. Nós tivemos um exemplo, eu acompanhei essa última, o Roberto Prestes. Eu acho que o Roberto ele tem conhecimentos, ele tem uma bagagem,
Ele foi presidente da Câmara, foi vereador em algumas, acho que mais de um mandato, né? Enfim, daí ele vê alguns que foram eleitos que não têm, né? Sem qualificação nenhuma, até eu acho que deveria haver um preparo maior, né? Esse pessoal deveria ser obrigado a passar por um curso para entender direito o que é o cargo de vereador. Né? Mas aí que tá. Tem amigos que eu gosto demais e que, se forem candidatos, eu não voto. Porque eu sei que não serão bons, né? É o meu modo de ver. E tem outros, e tem sempre os azarões. É aquele nome ou aqueles nomes, 2 ou 3, que você nem imagina que serão eleitos, e eles aparecem com um monte de votos. De onde tirou isso daí? Quer dizer, é isso aí. Coneta, Luiz Antônio de Carvalho Neto, Neto com 2 T's. Por que Neto com 2 T's? Essa coisa antiga, né? Coisa antiga também, porque o meu neto é com 2 T's e eu tenho ódio quando escreve com um T só. Eu sou Luiz com Z e Neto com 2 T's, porque eu sou um neto, vamos dizer, da 4ª geração, porque o meu bisavô era Luiz Antônio Carvalho, meu avô Luiz Antônio Carvalho. Seu bisavô foi prefeito de Porto Feliz? Ele foi, na época era intendente, né? Intendente. E exatamente 100 anos antes de eu ser prefeito. É interessante isso daí. Até baixou algum espírito e 100 anos depois entrou um Luiz Antônio. E o meu avô, ele não teve nenhum filho com o mesmo nome. Então apareceu o Neto, que o meu pai aproveitou por ele ser Carvalho, então colocou o Neto em mim, né? Mas eu tenho um primo, netinho da farmácia, sim, que ele é Luiz Antônio. Como o pai dele era Pires, então ele ficou Luiz Antônio Carvalho Pires. Só que o apelido dele era Netinho, porque é Luiz Antônio, né? Que coisa, coisas, né? De Porto Feliz, né? E o neto legítimo, se fosse pensar bem, era ele que nasceu antes, né? Pois é. Mas tinha o Pires no meio. Quantos anos? Meu avô era Antônio José. Na família tem 3 Antônio José. 3, 4, né? Antônio José Miguel, Antônio José Naum, e para mim que sobrou Antônio José Neto, só que com 2 T's. É diferente. Diferente. Coneta, muito obrigado pela sua participação, foi legal, foi um bate-papo gostoso. A gente relembrou muita coisa desse Porto Feliz. Eu que agradeço, Antônio José Neto, com 2 pela T's. Oportunidade e da gente poder recordar algumas passagens que nem sempre ficaram bem esclarecidas, sim, né? Sim. E que você me deu essa oportunidade de poder, depois de 25 anos, né, poder fazer essas colocações. Mas é isso que eu acho que Porto Feliz é exatamente isso, você trazer as pessoas que ajudaram a construir a cidade, o município, que participaram, tiveram participação. É essa a intenção do Vamos Conversar. Ok. Obrigado. Obrigado, eu. E a você que ficou com a gente, muito obrigado. E até a próxima.